Eu parei de rodar naquela área depois do que aconteceu. Nem é tão longe do meu bairro, uns 15 minutos de carro, mas desde aquela madrugada eu nunca mais passei ali. Era um ponto de ônibus coberto, desses mais antigos, com banco de cimento e telhado de zinco. Fica na beira de uma avenida meio apagada, bem ali na divisa entre a parte mais nova do bairro e a parte mais antiga, com aquelas casas baixas, umas com muro rachado, outras sem nem muro. A primeira vez que eu reparei no cara foi por causa da chuva. Era umas 11 da noite. Eu estava parado ali perto, dentro do carro, esperando chamada. Chovendo muito, chuva pesada mesmo. E ele estava sentado no banco do ponto, sem guarda-chuva, sem capuz, só com uma camiseta escura colada no corpo, encharcada. A calça também toda grudada, sapato largado num canto. E ele só estava ali, olhando para frente, como se nem sentisse o frio. Não levantava a mão, não olhava para os lados, não fazia sinal nenhum para ônibus. Só estava ali, sentado, quieto, o rosto abaixado, mas dava para ver que ele ficava encarando as poças no chão, como se estivesse vendo alguma coisa ali. Na hora eu achei estranho, mas... sei lá, achei que podia ser alguém esperando carona, alguém que brigou com a família, sei lá. Cada um com sua vida. Fiquei uns 15 minutos no carro, tentando aceitar uma corrida, e quando eu fui embora, ele ainda estava lá. Chovendo do mesmo jeito. No dia seguinte, nem lembrei mais, mas uns 4 ou 5 dias depois, na mesma hora, mesmo lugar, ele estava lá de novo. A mesma posição, o mesmo jeito. Só que a chuva era fraca dessa vez, só uma garoa. E ainda assim ele parecia do mesmo jeito, encharcado, tremendo, como se tivesse tomado um banho de balde. Aí aquilo começou a mexer comigo. Na semana seguinte, uma noite eu encostei no outro lado da rua e fiquei observando. Já era quase meia-noite e ele apareceu de novo. Mesma roupa, mesma postura, só que dessa vez parecia mais abatido, mais murcho, os ombros caídos, os braços encolhidos, como se ele tivesse frio, mas sem nenhuma reação normal de quem está com frio. E nem parecia esperar ônibus nenhum. Não tinha movimento nenhum na rua naquela hora. Era ele e a chuva. Eu passei a rodar menos naquele lado do bairro. Mas às vezes, por uma ou outra corrida, eu acabava indo. E o maluco estava lá. Um dia, eu encostei mais perto. Deixei o vidro do carro só um pouco aberto, falei meio de longe. "Ei, tá tudo bem aí?" Ele virou o rosto devagar. A pele branca demais, os lábios arroxeados, cabelo grudado na testa. E respondeu: "Tô esperando minha mãe. Só isso, só isso." Com a voz fina, baixa, sem mexer o resto do corpo. Eu travei. Queria perguntar mais coisa, mas ele voltou a olhar para frente, como se eu não tivesse ali. No dia seguinte, comentei isso na padaria. Um dos atendentes, um senhor já mais velho, perguntou como era o menino. Eu descrevi. Magro, pele clara, cabelo liso, parecia ter uns 20 e poucos anos. O homem ficou olhando para o balcão um tempo e depois falou baixo. Teve um rapaz com essa descrição que morava ali perto. A mãe dele foi atropelada bem naquele ponto de ônibus faz uns anos. Ele ficou estranho depois disso. Dizem que foi internado. Aquilo me deu um negócio ruim, porque era exatamente isso que ele falou, que estava esperando a mãe. Só que ele parecia mais novo do que seria hoje. Como se tivesse parado no tempo. A partir daí, ficou tudo mais esquisito. Mesmo quando não estava chovendo, o chão perto do ponto parecia molhado. Sempre que eu passava por ali, dava para ver o banco escuro, como se tivesse acabado de alguém sair de cima. Uma vez, até com sol forte, eu passei ali e senti um cheiro forte de mofo, como de roupa molhada esquecida. Outra noite, eu fiquei parado mais tempo ali perto, filmando com o celular. Queria gravar ele, porque já estavam dizendo que eu estava vendo coisa, que era só impressão. Mas no vídeo não apareceu ninguém, só o banco molhado. E um vulto que cruzou lá atrás do vidro do ponto, como se tivesse alguém andando descalço, rápido e sumindo no escuro. Aí eu parei de tentar entender.
só que não parava de ver ele. Sempre no mesmo horário, sempre molhado, sempre com a cabeça abaixada, olhando a poça. Comecei a sonhar com aquilo. No sonho, era como se eu tivesse preso no banco do ponto também, sentado ao lado dele, mas sem conseguir levantar, só ouvindo o barulho da água, o vento e a respiração dele do meu lado. Teve uma madrugada em que eu perdi o controle. Fui até lá e encostei de frente. Desci do carro mesmo com medo, chovendo. Não era garoa, era pancada mesmo. Mas eu fui. Cheguei perto e não tinha ninguém. Mas o banco estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair. E em cima do cimento, no canto, tinha um pacote de bala mastigada, igual àquelas que minha mãe comprava quando eu era criança. Eu fui embora correndo. Depois daquela noite, eu parei de rodar. Dei um tempo do aplicativo. Passei uns dias em casa tentando esquecer aquilo. Só que não esqueci. Toda vez que chovia, eu pensava nele. No banco molhado, na frase que ele falou, na sensação que me deu quando cheguei perto e o banco estava quente. Tinha alguma coisa errada ali. Uma coisa que não era só lembrança, nem saudade, nem trauma. Era como se aquele lugar segurasse a presença dele. Uma presença doente, fria, presa no tempo. Uma semana depois, eu tentei voltar a trabalhar. Peguei umas corridas mais curtas, evitei os bairros mais afastados. Mas parece que o aplicativo quis me testar. Era quase meia-noite quando tocou uma corrida boa, pagamento dinâmico, direção, Avenida do Ponto. Eu aceitei. No caminho já começou a chover. Fina no começo. Depois foi engrossando. Na hora que eu virei na avenida, antes mesmo de chegar perto, já deu aquele arrepio na nuca. Sabe quando parece que o tempo fecha até dentro do carro? Tudo ficou mais escuro. O som da chuva ficou abafado. Até o ar parecia diferente. E lá estava ele, sentado no mesmo lugar, mesmo lado, mesmo banco. Só que agora, com a cabeça mais baixa do que nunca. Os braços pendendo para o lado, os dedos tocando o chão. Como se ele estivesse afundando. E ele não estava sozinho. Do outro lado da rua, na calçada oposta, tinha uma mulher parada, de costas, com um vestido longo, florido, cabelo preso, não mexia, só olhava para o ponto. Eu juro por tudo que vi aquilo. Parei o carro um pouco mais para frente, sem conseguir tirar o olho do retrovisor. E aí, tudo ficou escuro. Não desmaiei, não dormi, só ficou tudo preto, tipo um apagão. Quando voltei a ver, eu estava encostado no volante, com o motor desligado e o vidro do carona todo embaçado. Tinha uma marca ali, como se alguém tivesse encostado o rosto. Rosto mesmo, nariz, boca, testa, no vidro, como se alguém tivesse me olhando de dentro para fora. Eu saí dali com o coração estourando no peito, sem nem lembrar se levei o passageiro, sem olhar para trás. Dormi mal a semana inteira. Toda noite acordava às 3 da manhã, pingando de suor. E toda vez que fechava o olho, via a mesma coisa. O ponto vazio, a mulher de costas e ele mais perto de mim. Aí parei de dirigir de vez. Fui mexer com outras coisas. Fiz uns bicos de montagem de móveis, frete, o que aparecia, e durante um tempo fiquei bem. Não via mais nada, não sonhava, não pensava no assunto. Até que me chamaram para ajudar numa reforma, uma obra da prefeitura. Estavam revitalizando uns pontos de ônibus da Zona Leste. Troca de telhado, pintura, piso novo. E adivinha qual ponto caiu para mim? Adivinha, o mesmo maldito ponto. Pensei em recusar, mas não tinha outro serviço no mês. E no papel era só cimentar, arrancar o piso antigo, tirar os bancos e nivelar. 3 dias de trabalho. Primeiro dia fui com o coração travado, mas tinha outros 2 caras comigo. Um deles era mais velho, gente boa, conversava o tempo todo, fazia piada. Isso ajudou. Mas mesmo com o sol forte, o chão ali parecia sempre úmido. A sombra do telhado não se mexia, mesmo com vento. E tinha um cheiro ruim, velho. Não era só mofo,
Era como pano guardado com coisa morta. No segundo dia, começaram a quebrar o piso antigo. E foi aí que acharam. O primeiro a ver foi o cara mais novo. Ele bateu com a talhadeira e puxou um pedaço de cimento solto. Debaixo tinha uma carteira, de couro escuro, totalmente embolorada. Dentro dela, os documentos já meio desfeitos, borrados. Só dava para ver um nome e uma foto antiga, muito desbotada. O nome era o mesmo que o velho da padaria tinha falado meses antes. A foto eu reconheci na hora. Era ele, o rapaz do ponto. Antes que alguém falasse mais alguma coisa, o cara mais velho puxou um saco de lixo e mandou enterrar tudo ali mesmo, na caçamba. Disse que aquilo ia atrasar a obra. Que se desse parte, a prefeitura ia embargar e a gente perdia o trampo. A gente ficou em silêncio, só que não foi só a carteira. No final da tarde, quando levantaram a parte do fundo, encontraram um tênis, só um, todo grudado no cimento, com a palmilha apodrecida, mas com uma marca ainda visível de pisada. Era um tênis de jovem. Aqueles modelos antigos, de skatista, e de novo, molhado. Mesmo embaixo do piso velho, mesmo depois de anos, molhado, cheiro de lodo, de coisa enterrada viva. A gente não comentou mais. Terminamos tudo em silêncio. No último dia, eu fiquei por último, recolhendo os restos de entulho. Já estava escurecendo, o céu fechando, a garoa começando de novo. E antes de ir embora, olhei para o ponto mais uma vez. Para o banco novo, para o chão novo. E juro por tudo que eu tenho, tinha uma marca ali. A marca de alguém sentado, sozinho, molhado, esperando. Desde esse dia, não passo mais nem perto. E não é só por medo. É porque, de algum jeito que eu não entendo, eu acho que ele não era o único. Que tem mais gente assim. Gente que ficou esperando tanto por tanto tempo que virou parte do lugar. Que virou o próprio ponto. Gente que desapareceu devagar. Como ele, na chuva. Eu só queria voltar para casa. Tinha saído do plantão da madrugada já depois das 2 e fui direto pro ponto. Era aquele ponto coberto que fica no final da rua São Bento, sabe? Bem na esquina da pracinha. Aquela parte do bairro é meio estranha de noite. Parece que ninguém mora ali, tudo vazio, tudo escuro, só os postes que ficam piscando às vezes. Fazia frio. Eu lembro disso porque estava com um jaleco por cima da roupa e o jaleco nem esquenta. O vento batia meio úmido, gelado, e tinha um cachorro latindo lá longe, mas não era latido normal, era um uivo longo, desses que fazem a gente se sentir observada, sabe? Não tinha ninguém, nem carro, nem moto, nem viva alma. Eu sentei no banco e encostei, olhando para o aplicativo da companhia para ver se o ônibus estava vindo. Estava marcado para 2h35. Quando sentei, eu reparei que tinha um cheiro estranho. Parecia mofo, um negócio meio úmido. Na hora, achei que fosse coisa do banco mesmo. Aquele ponto vive molhado por causa da cobertura furada. Só que aí passou 1 minuto, 2, e o cheiro foi piorando. Fedia a pano sujo, panos velhos molhados, tipo pano de chão, e vinha debaixo de mim, ali do banco. Abaixei um pouco sem nem pensar, mais por reflexo mesmo, e foi aí que eu vi. Tinha uma mão encostada no chão. Só isso. Uma mão, meio suja, parecia de barro, com as unhas todas pretas e descascando. Estava imóvel, apoiada no chão como se alguém tivesse deitado ali, escondido. Eu travei. Não sabia se levantava, se gritava, se corria. Meu corpo ficou parado, como se esperasse mais alguma coisa. A primeira coisa que passou na minha cabeça foi morador de rua. Mas alguma coisa não batia. Por que tipo de pessoa deita debaixo de um banco de cimento? Nem tinha espaço direito. Era um banco baixo. Não cabia ninguém direito ali. Mesmo assim, eu levantei devagar. Tentei sair de fininho, mas antes disso olhei de novo, bem rápido.
Só que agora não dava para ver mais a mão. Sumiu. Só que o cheiro ainda estava ali, forte. Era como se estivesse mais intenso até. Eu comecei a andar para trás, olhando para o chão. E sabe quando parece que o chão está respirando? Tipo mexendo devagarzinho? Mandei mensagem para o meu marido. Escrevi só assim: tem alguém estranho aqui, tô com medo. Ele visualizou, mas não respondeu. O relógio marcava 2h40. O ônibus já estava atrasado. A rua seguia vazia. E de repente eu ouvi um barulho, tipo um arrastar bem suave, como se alguém raspasse roupa no cimento. E de novo, o cheiro veio mais forte. Eu já ia atravessar a rua, mas um carro apareceu lá em cima. Vinha devagar, farol baixo. Era um carro velho, barulhento. Quando ele passou na frente do ponto, o farol iluminou tudo por dentro. Foi aí que eu vi. Tinha um homem deitado de bruços debaixo do banco. Não era um morador de rua. Ele estava grudado no chão, o corpo todo espremido. Só dava para ver um pedaço do rosto, o olho. Ele estava olhando direto para mim. Meus joelhos quase não aguentaram. Na hora eu saí correndo, corri para o meio da rua. Não pensei se vinha carro ou não. Fiquei parada lá, tremendo, esperando qualquer coisa. Mas ele não saiu debaixo do banco. Ele só virou um pouco o corpo e se arrastou, de leve, como se fosse sair, mas aí parou. Ficou metade dentro, metade fora, com o rosto virado, me encarando, como se fosse esperar. E foi isso que me travou de verdade, porque ele não queria me pegar. Não era isso. Ele estava esperando outra pessoa. Talvez alguém que ia chegar depois. Ou talvez alguém que também tivesse acabado de sair de um plantão. Igual eu. Fiquei no meio da rua até aparecer um carro. Um taxista. Ele parou e perguntou se eu estava bem. Eu só entrei. Pedi para ele me deixar na avenida em qualquer lugar. Nem dormi aquela noite. Fiquei com a roupa encostando no corpo, ainda sentindo o cheiro daquele mofo, daquele pano podre. Aquela mão apoiada no chão, como se ele já estivesse ali há horas ou dias. Eu não consegui trabalhar no outro dia. Avisei que estava passando mal. E não era mentira. Eu tremia, ficava olhando para o chão como se tivesse alguém ali. Eu estava com medo de lugares pequenos. Medo de canto escuro, de espaço vazio, medo de banco. O pior não foi o que eu vi. Foi o que eu não sei o que era. Porque eu não entendi o que aquele homem estava fazendo ali. Não dava para dormir debaixo daquele banco. Era apertado, era frio. E era como se ele já estivesse lá há muito tempo, só esperando. Fiquei com isso na cabeça a manhã inteira. Fui tentando convencer a mim mesma que era um cara doente, um andarilho, alguém que se escondeu. Mas no fundo eu sabia que não era isso. Aquilo foi pensado, aquilo foi escolhido. Ele sabia que ia assustar, sabia que uma hora alguém ia sentar ali. E foi isso que me destruiu por dentro. Porque podia ter sido qualquer pessoa. Depois do almoço, meu marido me convenceu a ir na delegacia. A gente foi na do bairro mesmo, mas estava fechada. Estava no horário do almoço. O policial civil da portaria mandou a gente ir direto na central da Zona Oeste. Chegando lá, pediram para eu fazer um boletim. Escrevi tudo como eu contei aqui. No fim, o policial que me atendeu, um mais velho, bem direto, disse que ia mandar uma viatura lá. Mas ele foi sincero, falou: provavelmente não vai ter mais ninguém, senhora. Isso aí deve ser usuário escondido. Voltei para casa pior do que fui. Naquela noite, não consegui dormir de novo. Meu marido tentava me acalmar, mas eu continuava vendo o rosto do homem debaixo do banco. O jeito que ele estava olhando. Ele não se assustou quando eu vi. Ele só ficou ali, calmo, me encarando, como se estivesse me medindo. No outro dia, quase 11 da manhã, a polícia ligou. Um número fixo, com final 74. O policial que me atendeu se chamava Marcelo. Ele disse que tinham ido até o ponto sim, mas não encontraram ninguém. Só o chão sujo. Tinha sinais de sujeira recente, ele disse. Tecido molhado, como se alguém tivesse se arrastado.
Só que aí vem o que mais me abalou. Ele perguntou se eu tinha visto sacolas. Eu disse que não. E aí ele falou que mais cedo, naquele mesmo dia, uma senhora que passava com o neto viu umas sacolas pretas rasgadas perto do canteiro, no lado de fora do ponto. Não estavam lá na madrugada. Foram deixadas depois. Dentro delas, tinham roupas femininas cortadas, pedaços de tecido, calcinhas e blusas, todas rasgadas com alguma coisa afiada, e uma extensão elétrica enrolada, daquelas grossas laranja, com marcas de dobra, como se tivesse sido usada para amarrar alguém. Eu fiquei em choque. A polícia recolheu tudo. Disseram que não tinha identificação, nem sangue, nem documento, nada. Só as roupas cortadas e o fio. Depois disso, o caso meio que sumiu. Ninguém mais ligou para mim. Eu que comecei a procurar. Entrei em grupo de vizinhos, mandei mensagem para a página da delegacia no Facebook. Fiquei fuçando notícia no site da prefeitura, no da rádio. Nada. Nenhuma linha. E aí, 3 dias depois, eu fui fazer exame numa clínica do outro lado da cidade. Peguei um ônibus de linha diferente, linha 49. Era um circular. E lá dentro, uma senhora começou a conversar com o motorista. Ela contou que tinha visto o SAMU e a polícia em outro ponto de ônibus, perto do viaduto da Juscelino, sentido Zona Norte. Isso já era longe do meu bairro. Ela falou baixo, como quem não quer se envolver. Encontraram um homem morto, escondido debaixo do banco do ponto, igual bicho. Eu gelei na hora. Esperei ela descer, fingi que ia no mesmo sentido e fui atrás. O ponto estava interditado com aquelas fitas amarelas. O banco estava manchado, tipo de graxa. Eu parei um pouco longe, tirei uma foto escondida e fui embora antes que alguém percebesse. Cheguei em casa trêmula. No dia seguinte, saíram 2 linhas numa matéria local. Morador de rua é encontrado morto em ponto de ônibus. Morte por causa desconhecida. Polícia investiga. Nenhuma informação a mais. Mas a foto era clara. Era o mesmo tipo de banco, igual ao do meu bairro, a mesma cobertura velha. O homem foi achado com o corpo encolhido, sem documentos. Dizem que ele se encaixava em perfis de moradores de rua, mas não tinha sinais de uso de drogas, nem carteira, nem mochila. Só ele e uma roupa escura, suja, e segundo a nota, com o rosto virado para a direção da rua, como se estivesse esperando. E aí foi que tudo desmoronou para mim, porque não fazia sentido. Que tipo de pessoa fica encolhida debaixo de um banco de cimento durante a madrugada, com sacolas cheias de roupas femininas rasgadas e fios usados para amarrar gente? E que tipo de pessoa faz isso dias seguidos, mudando de ponto em ponto, esperando? A polícia nunca atualizou mais nada. Até hoje, se você procurar no site da delegacia, vai ver só o boletim que eu abri. Mais nada. Eu mudei de rota. Nunca mais fui naquele ponto. Pedi transferência de setor. Troquei de horário. Levo lanche, fico no hospital até o sol nascer. Não saio mais de madrugada. Nunca mais. Mas tem um negócio que não me larga. Naquela noite, eu tive a sensação de que ele já tinha feito aquilo outras vezes, que aquilo era um padrão. Ele ia de ponto em ponto, escolhia um lugar, se escondia, esperava, observava. Talvez ele não tivesse escolhido só um ponto, talvez ele estivesse rodando, e talvez tenha gente que nunca voltou para casa, e que a gente achou que só fugiu, ou desapareceu, ou virou estatística, mas no fundo, talvez alguém estivesse esperando por elas, debaixo de algum banco, em silêncio, com o rosto virado, sem pressa nenhuma. Se você também ficou com essa sensação estranha depois de ouvir esse relato, deixa o like e comenta aí embaixo. Nunca mais sento em ponto vazio. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo essas histórias reais que muita gente ainda tenta ignorar. E se já viveu algo parecido, o espaço é seu. Conta pra gente.
Começou quando eu comecei a trabalhar à noite num depósito de embalagens, numa área meio isolada da cidade. Tinha um ponto de ônibus logo em frente ao portão principal. Só um abrigo de concreto, com o banco de cimento rachado no meio e uma luz amarela bem fraca. Eu saía sempre às 11h30 e o ônibus passava por volta das 11h40. Era só ele para me levar até perto de casa. E quase todas as noites tinha um homem já sentado no ponto, sempre do mesmo jeito. Ele ficava bem quieto, com o corpo virado para frente, olhando fixo para o chão da rua. Às vezes nem parecia que ele piscava. Nunca mexia no celular, não fumava, não fazia nada. Só ficava ali. A primeira vez que vi, achei que ele estava esperando alguém. Depois vi que ele só esperava o mesmo ônibus que eu. No começo nem dei bola. Fiquei semanas sem trocar uma palavra. Era aquela rotina silenciosa. Eu saía do depósito, ia para o ponto e ele já estava lá. Sempre com a mesma jaqueta escura, os braços entre as pernas e os olhos na faixa do asfalto. Tinha dia que o ponto inteiro parecia só dele. Eu sentava do outro lado, ficava no meu canto. Uma noite de chuva, eu resolvi puxar papo. Acho que me senti meio mal de ver ele ali, todo molhado, sem guarda-chuva e sempre com aquele olhar estranho. Perguntei se ele estava esperando o ônibus do Bela Vista e ele respondeu baixo, quase sem mexer a boca. Ele não devia ter dormido. Eu fiquei meio sem entender. Perguntei o quê, mas ele não repetiu. Só ficou ali, olhando para frente. O ônibus chegou e eu embarquei. Olhei pela janela para ver se ele vinha junto, mas não. Ele nunca subia. Na noite seguinte, lá estava ele. Mesmo lugar, mesma roupa, mesmo jeito. O rosto dele parecia mais pálido do que eu lembrava e os olhos fundos demais. A roupa tinha uma parte rasgada no ombro que eu não tinha reparado antes. Fiquei com aquilo na cabeça dentro do ônibus. Quando cheguei perto do ponto final, comentei com o cobrador que sempre tinha um cara esquisito esperando lá toda noite calado. O cobrador puxou o freio da catraca e me olhou. "Ah, você pega naquele ponto na frente do galpão azul? Ninguém gosta de parar ali, não." Eu perguntei o motivo, e ele falou meio cochichando. Porque foi ali que teve aquele acidente em 2018. Um motorista dormiu no volante e acertou um rapaz que esperava bem na beirada. O homem voou longe. Foi de madrugada. O motorista morreu depois também, parece. Eu gelei, mas não falei nada. Fui para casa pensando nisso. Pensei que talvez o cara que ficava no ponto fosse um morador da região. Ou talvez fosse só uma coincidência. Mas as coisas começaram a piorar. Na outra semana comecei a reparar melhor. A jaqueta dele não era só rasgada. Tinha uma mancha escura do lado da cabeça. E era sempre a mesma roupa, no mesmo estado. A chuva vinha, o tempo mudava, mas ele aparecia igualzinho. Uma noite, eu fiquei parado do lado do ponto, observando antes de me aproximar. Vi quando ele apareceu. Ele não veio andando pela rua. Ele simplesmente estava lá, como se tivesse brotado no banco. Não ouvi passo, nem carro, nem moto. Nada. Passei a evitar sentar. Ficava de pé, uns passos longe. Às vezes eu fingia atender ligação, só para não encarar. Ele não se mexia, só olhava reto, como se estivesse esperando o motorista que não devia ter dormido. Comecei a ter pesadelos com ônibus vindo em alta velocidade e eu preso no chão do ponto. Acordava com dor no peito. Tinha dias que eu pensava em pedir demissão só para não ter que passar por ele. Mas não tive coragem. Até que numa noite, o ônibus atrasou. Era raro acontecer. E eu fiquei ali, de pé, olhando para o relógio e ele... do mesmo jeito. A rua toda deserta. Nenhuma moto, nenhum carro. Foi aí que ele se virou. Pela primeira vez, ele virou o rosto devagar, como se tivesse travado o pescoço, e me olhou. A pele dele parecia fina, quase sem cor, os olhos fundos, e a boca dele se mexeu. "Você viu ele hoje?" Eu não entendi, só fiquei ali, congelado. Então ele apontou com o queixo para trás de mim.
Quando eu me virei lá no meio da rua, tinha um ônibus parado com o farol aceso, mas não fazia barulho de motor. A porta estava fechada e o motorista com a cabeça caída sobre o volante, como se estivesse dormindo ou morto. Eu saí correndo. Nem olhei para trás. Fui andando até em casa naquela noite e em todas as outras. Nunca mais voltei para o ponto. Uma semana depois, minha mãe me mostrou uma notícia no jornal da cidade. Um motorista foi encontrado morto dentro do ônibus na linha do Bela Vista. Disseram que o veículo ficou parado horas, com as janelas todas embaçadas, como se tivesse alguém respirando lá dentro por muito tempo. Mas ele estava sozinho, morto há horas. E era o mesmo motorista da linha que eu pegava. O mesmo horário, a mesma rota. Desde então eu mudei de turno e evito ponto de ônibus à noite, principalmente quando tem alguém sentado, parado, olhando para o chão como se não fosse mais daqui. Depois daquilo, eu fiquei uma semana inteira indo a pé para casa. Uns 40 minutos de caminhada, passando por umas ruas bem desertas, mas ainda assim era melhor do que passar por aquele ponto. Só de lembrar o jeito que ele virou o rosto e perguntou aquilo: "Você viu ele hoje?" Me dava um nó no estômago. Eu evitava até comentar o que tinha acontecido. Não sabia como explicar. Soava absurdo até para mim. Mas tinha uma coisa que não saía da minha cabeça. Aquele ônibus parado no meio da rua, sem barulho de motor, com o motorista com a cabeça caída no volante. E logo depois, a notícia no jornal. Mesmo modelo de ônibus, mesma linha, mesmo horário. Coincidência? Pode ser, mas era coincidência demais. Voltei a trabalhar no mesmo horário uns 10 dias depois. O chefe não deixou trocar de turno e eu não podia me dar ao luxo de pedir demissão. Então fui voltando aos poucos, mas nunca mais sentei naquele ponto. Eu ficava do outro lado da rua, no terreno de cascalho, onde antes paravam os caminhões. De lá, dava para ver o abrigo de concreto, mas ficava a uns bons metros de distância. E mesmo assim, ele continuava aparecendo. Sempre às 11h35. Surgia sentado, na mesma posição, mesmo jeito, mesmo silêncio. E eu juro que uma vez, quando ele virou um pouco a cabeça para o lado, parecia que a pele dele estava ficando diferente, meio afundada na lateral, como se algo tivesse esmagado parte do rosto. Na terceira noite que eu fiquei do outro lado da rua, aconteceu outra coisa. Um ônibus que não era o da minha linha passou direto, mas o que me assustou foi o reflexo no vidro. Quando ele passou na frente do ponto, eu consegui ver, mesmo de longe, que o reflexo do banco mostrava o homem, em pé, como se ele tivesse levantado na hora. Mas ali, ao vivo, ele ainda estava sentado, imóvel. Na hora eu nem consegui me mexer. Senti minha perna formigar. A respiração ficou curta e só voltei ao normal quando vi meu ônibus de verdade chegando. Entrei correndo, nem olhei para o cobrador, nem dei boa noite. No banco da janela, eu encostei a cabeça e fiquei olhando para trás enquanto o ônibus se afastava. O homem ainda estava lá, mas quando o ônibus virou a esquina, juro por tudo, eu vi ele de pé no meio da rua. No exato lugar onde, segundo a história do cobrador, o corpo do homem foi arremessado no acidente de 2018. Eu sabia que se contasse isso para alguém, iam rir, ou dizer que era cansaço. Mas eu estava dormindo bem, me alimentando direito. Não era sono. Eu sabia o que estava vendo. Comecei a pesquisar. Fui atrás de notícias antigas. Demorou, mas achei uma nota de rodapé num site de notícias da cidade com a data do acidente. Dizia que o motorista dormiu ao volante, invadiu o ponto e atropelou um homem de 39 anos que voltava do trabalho. E o nome da vítima era o mesmo que aparecia no crachá pendurado na jaqueta do homem que esperava ali todo dia. Só que esse crachá só tinha dado para ver uma vez, quando o vento bateu e virou de lado. Um crachá velho, desbotado, com o nome gravado em azul. Eu lembro porque era um nome incomum.
e porque aquele crachá estava pendurado num cordão vermelho manchado, que mais parecia seco de sangue. Depois de ler a notícia, comecei a perceber umas outras coisas. O ponto em si estava meio esquecido. A prefeitura nunca reformava. O banco seguia rachado, a luz às vezes nem acendia. Era como se ninguém mais realmente esperasse ônibus ali, só eu. Só que uma noite, o motorista do meu ônibus parou um pouco adiantado, uns 10 metros antes. E quando eu subi, ele comentou: "Faz tempo que ninguém espera ali. Esse ponto devia ser desativado." Perguntei o porquê. Ele olhou pelo espelho e respondeu: "Você não viu? Aquilo ali não é mais ponto há anos." Na hora me deu uma vertigem. Cheguei em casa e fui atrás das rotas atualizadas. E era verdade. Desde 2019, aquele abrigo de concreto estava desativado. Oficialmente, o ponto agora era a esquina anterior. Só que eu e o homem continuávamos ali, como se nada tivesse mudado. Como se o tempo não passasse para ele. E, de alguma forma, tivesse me puxado junto. Na noite seguinte, fui direto para a esquina anterior. Esperei lá com o celular na mão. Quando o ônibus passou, olhei rápido para trás. O homem ainda estava sentado. Mas pela primeira vez, ele estava olhando diretamente para mim. Não para a rua, não para o asfalto. Para mim, com os olhos fundos. A cabeça levemente inclinada para o lado que estava afundado. E a boca meio aberta, como se quisesse falar. A porta do ônibus fechou e o cobrador me perguntou: "Você viu ele hoje?" Aquilo me travou. Era a mesma frase, mesma voz, mesmo tom. O cobrador não percebeu nada. Seguiu contando as moedas, olhando para frente. Mas eu fiquei a viagem inteira com a sensação de que alguém respirava perto da minha nuca. Faltando 2 pontos para descer, olhei o vidro da janela. Embaçado. Como se alguém tivesse suspirado bem ali, do lado. Desde então, eu parei de trabalhar naquele turno. Peguei um emprego pior, mas que termina às 6 da tarde. Nunca mais passei por ali à noite. Mas às vezes, quando estou no centro, vejo o ônibus do Bela Vista parado em algum cruzamento e não sei se é impressão, mas as janelas estão sempre embaçadas e parece que tem alguém esperando o motorista sair, para continuar esperando no ponto. Como se não tivesse entendido que o ônibus não vai mais passar. Ou como se ele estivesse esperando outro passageiro, alguém que viu ele, que respondeu e não devia. Era para eu ter ido embora mais cedo. Minha última aula terminou umas 10h30, mas eu fiquei enrolando com uns colegas no pátio da faculdade, conversando besteira. Quando dei por mim, era quase 11. O ponto de ônibus ali perto era bem vazio, mas era o único jeito de voltar para casa sem gastar com o aplicativo. E eu estava bem apertado de grana aquele mês. Cheguei no ponto e conferi a plaquinha. O último ônibus para o meu bairro passava às 23h10. Ainda dava tempo. Me encostei na parede e fiquei olhando para o celular, mas o sinal ali era péssimo. Só conseguia abrir o aplicativo de transporte e ver que as corridas estavam absurdamente caras. Desisti e resolvi esperar o ônibus mesmo. Tava tudo escuro na beira da pista. Só uns postes acesos de longe e o barulho dos caminhões passando. Não tinha mais ninguém, nem carro, nem gente andando. Fiquei ali sozinho, sentado no banco duro de concreto. Uns minutos depois, escutei passos. Vinha alguém do acostamento do lado oposto. Era uma mulher. Estava de casaco vermelho com capuz, andando devagar. Parecia calma demais para o horário, para o lugar. Eu fiquei meio travado. Ela parou na minha frente e perguntou: "Você viu o das 23h10 passar?" Eu respondi que não, que estava esperando também. Ela deu uma olhada rápida para o mato atrás da parada, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Isso me deu um arrepio estranho. O jeito que ela olhou não era tipo quem tem medo. Era tipo quem espera. Não sei explicar. Ela não sentou. Ficou em pé do lado da placa, de braços cruzados, olhando para a pista.
Eu tentei fingir costume, mas estava desconfortável com aquele silêncio. Perguntei se ela era dali. Ela respondeu com a voz baixa, quase sussurrando: "Não, eu só preciso chegar no terminal." Mais nada. Fiquei quieto. Ela também. Mas de vez em quando, ela dava aquela olhadinha para o mato de novo, do mesmo jeito. Eu comecei a ficar agoniado. Olhei o relógio. Já passava 11h20. Ou o ônibus atrasou, ou já tinha passado e eu perdi. Tentei de novo o aplicativo. Nada. Só girava e não carregava. Foi aí que apareceu um carro. Farol alto vindo de longe, motor barulhento. Quando foi chegando, diminuiu a velocidade bem devagar. Um carro velho, escuro, parecia sujo. O vidro da frente estava embaçado, como se tivesse alguém respirando lá dentro, com o carro fechado fazia tempo. A mulher fez um sinal com a mão. O carro encostou. A porta de trás destravou. Ela virou para mim e falou: "Vem, ele vai até o terminal." Eu disse que preferia esperar mais um pouco. Ela insistiu: "Tá tudo bem, ele me trouxe. Pode confiar." Só que eu nunca tinha visto aquele carro antes. E o motorista nem olhou para mim, só ficou ali parado, com o motor ligado. A mulher entrou sem dizer mais nada. A porta bateu, o carro partiu. Fiquei parado olhando as luzes vermelhas sumirem na curva. Meu coração estava acelerado e eu nem sabia direito por quê. Mas alguma coisa naquela situação me deixou gelado. Era como se eu tivesse escapado de algo que eu não entendi na hora. Uns 10 minutos depois, o mesmo carro voltou. Devagarzinho, silencioso. Parou no mesmo lugar de antes, mas agora só o motorista estava dentro. Vidro da frente ainda embaçado, o de trás também, e tinha umas marcas vermelhas no banco, tipo manchas, tipo respingos. Eu só consegui ficar olhando. O cara abaixou o vidro e disse: "Ela mandou te buscar." Na hora que ele falou aquilo, "ela mandou te buscar", eu senti um negócio ruim no peito, um medo que não dava nem para pensar direito. Eu só balancei a cabeça, tipo que não, e dei um passo para trás. O cara ficou parado, com a cara meio escondida no escuro. Mas tinha uma coisa que me incomodou de cara. Ele não piscava. Ficava com aquele sorrisinho congelado e o olho travado em mim. Nem parecia real. Aí ele falou de novo com a mesma voz calma: "Se você perder esse, vai ter que esperar o das 3. Nessa hora me deu um calafrio que desceu nas pernas. Ele sabia do horário do ônibus. Ele falou das 3 do mesmo jeito que ela tinha falado 23h10. Como se eles já tivessem feito isso antes, como se tivesse um roteiro. E eu era o próximo da fila. Não respondi nada. Virei de costas e comecei a andar pela beirada da pista. Nem corri ainda. Fui rápido, mas sem dar bandeira. Só para me afastar. Mas aí o carro arrancou, devagar. Veio seguindo, não buzinou, não acelerou. Só acompanhando com o farol alto aceso em cima de mim. Como se estivesse me guiando, iluminando o caminho para eu não fugir. Foi aí que me bateu o desespero de verdade. Comecei a correr com tudo. O mato do lado era fechado e a estrada não tinha acostamento largo. Era chão batido e um barranco baixo. Se eu caísse ali, ia ser no escuro. Corri uns 300 metros sem olhar para trás. Só ouvi o motor engatado, me seguindo de perto, até que o carro deu uma buzinadinha curta, seca, como se dissesse: "Tô aqui." Aí ele parou. Não sei porquê, mas ele simplesmente parou. Eu continuei correndo. Quando olhei para trás de novo, o carro tinha apagado o farol. Ficou lá, parado no escuro, sem som, sem movimento, como se nunca tivesse estado ali. E eu só parei de correr quando avistei a primeira luz da cidade. Uns 15 minutos depois, cheguei perto de um posto de gasolina que ainda estava aberto. Fingi que ia comprar água, só para entrar e ficar num lugar com gente. Eu estava suando frio, tremendo inteiro. Pedi para um funcionário chamar um carro para mim. Expliquei que meu celular estava sem sinal e ele conseguiu. Quando cheguei em casa, eram quase 1 da manhã. No dia seguinte, fui contar isso para os colegas da faculdade. Um deles arregalou o olho na hora e perguntou:
Foi naquele ponto da rodovia, depois do viaduto? Eu disse que sim. Aí ele pegou o celular e me mostrou uma notícia. Jovem desaparecida há 8 dias é vista pela última vez pedindo carona em ponto isolado da rodovia estadual. A foto era a mesma mulher, mesma cara, mesmo casaco vermelho, mesmo cabelo preso por dentro do capuz. E o mais doido, diziam que tinham relatos de um carro escuro parando lá à noite, oferecendo carona. E que não era a primeira vez. Ela era a Isca, só isso. Uma mulher bonita, educada, calma, esperando. Sempre no ponto onde ninguém presta atenção. Sempre num horário que ninguém se importa. Para atrair quem está sozinho, quem está vulnerável, quem não tem para onde correr. Se eu tivesse entrado naquele carro, eu nem sei se alguém teria me procurado. Nunca mais esperei ônibus de noite. Nunca mais parei em lugar que não tenha gente por perto. E nunca mais confiei em alguém que parece calmo demais para estar num lugar perigoso. Tem gente que só precisa que você pare um segundo para escutar. E esse segundo pode ser o seu último.